Boa tarde, pessoal. Como o Kleber já apresentou, meu nome é Maria Emília, sou cirurgiã dentista formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, endodontista e mestre em odontologia preventiva e social. Atuo, nos dias de hoje na Secretaria Municipal de Saúde como responsável técnica do Centro de Especialidades Odontológicas do Tijucal e acredito ser este tema de grande relevância, visto que a demanda, a procura pelos serviços de urgências nas unidades de saúde do município tem sido cada vez maior. Então, vamos tratar do tema hoje, urgências em endodontia. Obrigada pela presença de todos vocês. Antes de introduzirmos o assunto propriamente dito, torna-se interessante comentar o tipo de atendimento que nós temos nas unidades de saúde do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, nós temos 3 tipos de atendimento odontológico, sendo eles eletivos, de emergência e de urgência odontológica. Os procedimentos de emergência não são tão frequentes nas clínicas odontológicas, Nesse tipo de atendimento, o paciente se apresenta já um estado grave de saúde e sua necessidade deve ser resolutiva já em nível hospitalar, Então, onde a gente encontra os nossos profissionais, os cirurgiões dentistas bucomaxilo. Os tratamentos eletivos são aqueles tratamentos que encontram-se agendados, O paciente procura a unidade de saúde, ele faz parte de uma triagem, onde ele será selecionado para o atendimento pelo cirurgião dentista. O profissional, então, o cirurgião dentista, vai, de acordo com o conhecimento que ele tem do paciente, irá estar fazendo um planejamento, sobre esse atendimento de acordo com as necessidades de cada usuário, de cada paciente. E, por fim, os procedimentos de urgência, que são caracterizados por ser um tratamento imprevisível, um tratamento inesperado. Então, diante da dor, principalmente, o paciente aparece ali uma demanda considerada espontânea, procurando pelo serviço para alívio dessa dor. Por quê? Porque diante da dor, a grande maioria dos pacientes já chegam acometidos, não conseguindo se restabelecer no trabalho, perderam noites de sono. Então, essa demanda espontânea tem sido cada vez mais estudada pelo serviço de saúde. Então, o paciente, como eu disse, chega já à unidade de saúde já com nível de estresse bastante elevado, porque preocupado com o serviço que ele não vai conseguir comparecer, às vezes preocupado porque ele vai precisar de um atestado odontológico para justificar essa ausência no serviço. A unidade de saúde, então, deve, diante da política de humanização, acolher esse paciente da melhor forma possível. Desde o serviço da triagem, desde o início da fila, a fila de espera, esse paciente deve se sentir acolhido, de uma forma que a sua queixa, que ele seja direcionado de uma forma que a sua queixa seja resolutiva, seja resolvida dentro desse serviço. Então, a gente tem aqui a rede de serviços, em níveis de atenção primária, secundária e terciária, e esse paciente deve ser, então, regulado, diante do serviço que ele procurar, ele deve ser regulado, atendendo às suas necessidades daquele momento. Os quadros mais comuns, então, de urgência, as queixas mais comuns no dia a dia de uma unidade odontológica são, primeiro ponto, a dor,
Numa segunda queixa, né? A queixa pela fratura, principalmente de dentes anteriores, onde há preocupação principalmente com a estética, e também no terceiro fator, né? A queixa pela fratura de próteses parciais removíveis ou prótese total, o que impede no nosso paciente a mastigação, atrapalha a fonação e também a estética, né, comprometendo aí o seu dia a dia, comprometendo o seu trabalho, enfim, o seu convívio com a família, com os amigos. A dor. É um dos primeiros, então, dos quadros mais comuns, o primeiro sintoma de queixa, né, da procura da urgência. A dor de origem pulpar ou perirradicular, que é a que a gente se refere, a urgência de origem endodôntica, corresponde, então, cerca de 90% dos casos de urgência em consultórios odontológicos e, em grande parte desses casos, a intervenção endodôntica se torna necessária. Então, diante de um diagnóstico, né, dessa dor endodôntica, trata-se, né, faz-se necessário a gente deixar bem claro aqui, torna-se evidente que, diante dessa dor, somente uma prescrição farmacológica não irá resolver, não será efetivo para esse tratamento desse paciente. Então, há realmente a necessidade de uma intervenção no elemento dentário ou nos elementos que estiverem acometendo essa dor com esse paciente. Por ser uma entidade psicológica e biológica, o controle da dor odontogênica deve considerar tanto os sinais e sintomas físicos, quanto o estado emocional do paciente. Então, a gente deve relevar, deve respeitar, né, a subjetividade da dor do nosso paciente. Sempre buscando, né, o conhecimento do limiar de dor desse paciente. As necessidades, o medo, né, a maneira como esse paciente está lidando com essa dor devem ser compassivamente entendidos, né, devem ser respeitados pelo profissional cirurgião dentista e toda a equipe de saúde bucal que estiver recebendo esse paciente na unidade. Às vezes o paciente já chega num grau de irritabilidade que ele não consegue nem se comunicar, né, de uma maneira mais calma, com paciência. Ele já chega pra gente nervoso, claro, ele não dormiu à noite, ele está sentindo dor. Então, esse acolhimento deve ser feito por toda a equipe de saúde bucal. A gente conversa com a nossa equipe dizendo que a porta de entrada, né, a nossa recepção tem que ser extremamente acolhedora com os nossos pacientes também. A tomada de decisão clínica, então, né, você vai realizar um diagnóstico e aí a tomada de decisão clínica do profissional deve ser baseada em evidência científica, na qual o cirurgião dentista vai propor um tratamento, né, diante da experiência e julgamento profissional dele, observando as circunstâncias clínicas e individuais de cada paciente e respeitando os valores e preferências do paciente. Então, torna-se claro aqui que a tomada de decisão é um conjunto, fatores, então, que são relevantes, que devem ser levados em conta. Então, diante da preferência do paciente, né, às vezes o paciente chegou lá com uma dor do tipo uma pulpite reversível, já num estágio de irritabilidade tão grande que, para ele, o único tratamento efetivo naquele momento seria a exodontia do elemento. Nós, como profissionais, conhecedores, né, da evidência científica, devemos conversá-lo e orientá-lo que a ausência daquele elemento irá fazer muita falta na qualidade de vida, enfim, na saúde desse paciente. E a decisão deve ser tomada em conjunto, logicamente. Torna-se importante também ressaltar aqui
os aspectos éticos, né, considerados nos procedimentos de urgência. Então, negar o atendimento a pacientes em estado de urgência configura uma infração ética. Caso se julgue incapaz de atender, deve-se acolher e encaminhar o paciente para algum outro profissional em condições de realizar esse procedimento. E não incorre infração ética iniciar um procedimento de urgência sem o consentimento do responsável em casos de menores de idade. Um exemplo que a gente pode citar aqui é aquela criança que teve uma dor durante o seu período na escola, ou que caiu, sofreu um trauma, e de repente a professora, a coordenadora dessa escola, corre com essa criança para um atendimento odontológico numa unidade mais próxima da escola. Então, diante dessa necessidade, não há o consentimento do responsável naquele momento em caso de menores de idade. Né? Então, até porque a criança não irá sozinha a uma unidade de saúde. Então, pode sim realizar esse procedimento sem o consentimento do responsável, somente nos procedimentos de urgência. Então, só para frisar bem, Código de Ética Odontológica aprovado na resolução CFO 42, de 2003, do relacionamento, né? Trata-se a seção 1 com o paciente, artigo 7º. Constitui infração ética. Parágrafo 7º. Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião dentista em condições de fazê-lo. Parágrafo 8º. Iniciar tratamento de menores sem autorização de seus responsáveis ou representantes legais, exceto em casos de urgência e emergência. Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, exceto em casos de urgência. Então, ao atender um paciente com urgência, o clínico, o profissional, o cirurgião dentista, deve determinar o melhor tratamento para esse paciente, de acordo com o diagnóstico, realizado através de uma boa anamnese. Mas como que eu vou fazer uma anamnese diante de um procedimento de urgência? Devemos sim realizar uma anamnese mais rápida, que seja mais concisa, mas nós temos que saber a história clínica desse paciente, a história médica desse paciente, para não incorrer no erro profissional. Então, o tratamento pode variar dependendo da condição pulpar e periapical, da intensidade e duração da dor, da presença de um edema difuso ou com ponto de flutuação. Como a gente falou, a necessidade do diagnóstico, temos que buscar uma consulta curta, com um tempo, a gente não tem o tempo prolongado, não é um tratamento eletivo, então devemos fazer um diagnóstico mais simplificado, mas ele deve ser realizado sim. É fundamental para a resolução do problema, pois ele irá influenciar na tomada de decisão para esse tratamento. Os principais exames para um bom diagnóstico, todo mundo conhece. Subjetivo, sua história médica e odontológica. Objetivo, um exame clínico, um exame visual, os testes de vitalidade pulpar, térmico, elétrico, de cavidade, os testes perirradiculares, de palpação e percussão, sondagem periodontal. Exame radiográfico, se houver a necessidade. Então, diante de um diagnóstico simplificado, o cirurgião dentista deve considerar as alterações agudas inflamatórias de origem endodôntica, o abscesso periodontal, que também aparece em grande porcentagem nas nossas clínicas, infecção pericoraniana, cialolitíase, queimaduras físicas e químicas, doenças viróticas, gingivites agudas e alterações traumáticas. Agora, tratando da dor propriamente dita, A origem da dor. A origem da dor é insuficientemente compreendida, A dor é extremamente subjetiva. Então, temos que tratar da modulação da dor. Como assim a modulação? A dor não é o resultado da simples condução
né, de informação nociceptiva para o sistema nervoso central. Então, essas vias, né, na dor odontogênica, essas vias ascendentes podem sofrer modulações de várias estruturas, no córtex, no tálamo, na substância cinzenta, e essa modulação está integrada a outros circuitos neurais, particularmente aqueles envolvidos na elaboração de reflexos motores, de respostas de alerta, né, de atenção, de alerta, de medo, de atenção e emoções, e esse componente afetivo, comportamental, torna mais complicada ainda a mensuração dessa dor nos seres humanos. Então, uma compreensão dos mecanismos de diferentes tipos de começo de dor poderá ser útil no diagnóstico e controle dos problemas endodônticos, pois as doenças que envolvem a polpa e o tecido periapical geralmente resultam em quadros dolorosos. E diante do nosso dia a dia, né, a gente vai cada vez mais do empoderamento, né, da evidência científica, da busca do conhecimento e até mesmo da demanda do atendimento, que não é pequena, a gente vai aprendendo cada vez mais a entender esse limiar de dor desse paciente, né, a entender a subjetividade dessa dor. Comportamento, então, da dor. A dor de origem dentária pode ser espontânea ou induzida de várias maneiras. A dor pode ser intermitente, com períodos totalmente livres de dor entre os ataques. Pode ser contínua, mas entremeada por exacerbações lancinantes que irradiam pela face, né? Aquela fase em que o paciente chega para a gente, tá doendo o rosto todo, né? Eu não consigo mais identificar qual elemento, parecia que era um dente superior, agora já está doendo a face toda, está doendo os dentes inferiores também. Então, o comportamento da dor é esse. A qualidade da dor. A dor branda pode ser sentida apenas como uma sensibilidade, uma irritabilidade. Quando severa, ela tem uma sensação, né, uma qualidade de queima, de queimação. As dores dentárias podem ocorrer espontaneamente ou ser induzidas por inúmeros estímulos, como modificações térmicas, contato com doce, com outros alimentos, com líquidos, por toque, por pressão, pela mastigação. Podem ser momentâneas ou prolongadas, né, contínuas ou intermitentes. A localização da dor, como já dizemos também, dependendo da intensidade da dor do agravo, né, da infecção causada pela cárie, da injúria à polpa, ela pode ser localizada de um modo ineficiente pelo paciente, ela se torna difusa. Então, a dor é sentida difusamente nos dentes, na maxila, ou mandíbula, face, cabeça. Então, dependendo do agravo, nosso paciente não consegue nem identificar para a gente onde é a origem dessa dor. Dor pulpar de estímulo induzido. A capacidade sensorial da polpa dental é predominantemente, mas não exclusiva, nociceptivas, como a gente tratou ali atrás da modulação. A polpa também é sensível a estímulos elétricos e latejamentos. Ela contém ambos os neurônios condutores rápidos e também os lentos. Há uma quantidade significante de fibras do tipo C nas polpas dentárias que podem ser ativadas pela estimulação elétrica também, né? E também é considerada, né, a densidade de inervação de cada fibra. Então, para a gente ter uma noção, olha, a densidade de inervação da polpa dental está calculada por volta de 15 vezes mais da pele, né, dos tecidos da pele. A dor é do tipo limiar, quando comparada com a graduada reação mostrada pela dor musculoesqueletal. Nenhuma reação ocorre, né, até que o nível de limiar de cada paciente seja alcançado. Então, é difícil a mensuração desse limiar, né? Mas a gente ouvindo a queixa do paciente, né, subjetivamente, a gente consegue aproximar do real, desse limiar de dor desse paciente.
Então, a dor de origem pulpar pode ser resultado da estimulação de dois tipos de fibras nervosas sensoriais, que têm origem no gânglio trigeminal. São as fibras delta A e as fibras do tipo C. Então, temos aqui as delta A, né, que são mielínicas, e as do tipo C, que são amielínicas. As fibras nervosas delta A são mielínicas com rápida velocidade e condução e possuem um baixo limiar de excitabilidade. Então, você consegue excitá-las num período curto, né, de qualquer estímulo. Elas são responsáveis pela dor de origem dentinária. Uma vez expostas à cavidade oral, a dentina é sensível a estímulos aplicados, né, mesmo na ausência de um processo patológico da polpa, como a gente pode ver um pouquinho mais adiante na hipersensibilidade dentinária. Nos estágios iniciais de inflamação pulpar, a gente tem a terminologia pulpite reversível, o limiar de excitabilidade dessas fibras é reduzido, tornando, então, elas mais suscetíveis aos estímulos externos, principalmente o gelado, o frio. A dor oriunda da estimulação das fibras delta A é provocada, é uma dor rápida, de curta duração, desaparecendo imediatamente após a remoção do estímulo. Já as fibras do tipo C são amielínicas, com diâmetro de 0,4 a 1 micrômetro, com elevado limiar de excitabilidade. Então, para conseguir atingi-las, o agravo já deve estar uma intensidade já bem mais considerada do que apenas uma hipersensibilidade dentinária. Elas são responsáveis pela dor severa, contínua, é uma dor espontânea, fastidiosa e, às vezes, difusa. Nesses casos, há necessidade de intervenção endodôntica para alívio imediato da sintomatologia. Então, a conduta clínica, né? Então, já subjetivamente eu consegui compreender o limiar de dor desse paciente, já consegui fechar um possível diagnóstico, né? E agora vamos ver qual a conduta clínica diante de cada patologia. Na maioria das urgências endodônticas, a dor está presente e é causada por complicações da cárie dental, tais como comprometimento pulpar, as pulpopatias, e comprometimento do periodonto apical, as periapicopatias. As alterações patológicas pulpares agudas frequentemente presentes nas urgências são as seguintes. A pulpite aguda reversível, que é um processo agudo incipiente ainda, está instalado apenas ali, ele não atingiu a polpa dental ainda. E a pulpite aguda irreversível, que são processos inflamatórios agudos e avançados. O comprometimento do periodonto apical manifesta-se pelo que segue, né? Perissematite apical aguda, que pode ser de origem física, química, bacteriana. O abscesso dentalveolar, que está caracterizado como inicial, involução e evoluído. O abscesso de Fênix, as condições inflamatórias agudas e pós-operatórias, também conhecidas como flare-up. Os quadros de pulpite aguda reversíveis podem ser abordados como condutas conservadoras ou radicais. Então, cabe salientar aqui que o tratamento conservador das pulpopatias, quando possível, oferece em si uma resolutividade com baixo custo e, por esse aspecto, alinha-se com as linhas de cuidado, né, com as estratégias do SUS, da atenção em saúde bucal, de se intervir no paciente, quando a prevenção não foi possível. Então, diante da urgência, às vezes o paciente protelou esse atendimento, ou por falta de tempo, ou pelo acesso às nossas unidades da saúde, que não é facilitado, a gente sabe, é de conhecimento de todo mundo que a gente tem, né, as filas de espera. Então, esse paciente vai protelando esse atendimento.
até que chega num agravo de tal forma que ele não suporta mais, né? Que a dor foi aumentando de tal forma que está atrapalhando o seu dia a dia, a sua qualidade de vida. Então, não foi possível ele estar presente nas unidades no estágio iniciais da doença, né? Procurando tratamentos de baixa complexidade, ou seja, neste caso, tentando evitar a evolução para infecções mais graves, as necroses pulpares, as periapicopatias ou tratamentos bem mais complexos. E aí, diante disso, o que nós podemos fazer para, ainda assim, né, dentro dos níveis de prevenção, utilizar lá o 4º nível, que seria a limitação do dano? O que eu posso fazer para ainda ajudar esse paciente a recompor a sua saúde? Então, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem o nível primário, onde está a atenção básica, que geralmente onde são ofertados esses serviços de urgência e emergência, e temos o Centro de Especialidades Odontológicas, já é o 2º nível de complexidade, né, o nível secundário, onde nós temos lá os especialistas na área de endodontia, periodontia, próteses, bucomaxilos com cirurgias não tão complexas. E, então, tem a oferta desse serviço. Diante desse paciente, a entrada dele no serviço de urgência, e houve-se, né, detectou-se ali que ainda dá, pela limitação do dano, ainda conseguimos referenciá-lo ao endodontista para que a gente consiga preservar esse elemento dentário, preservando assim a saúde do nosso paciente. Nós devemos fazer, então, esse referenciamento, né, tem esse protocolo de referência e contra-referência, para o Centro de Especialidade Odontológica. Isso é de conhecimento, né? Aqui no município de Cuiabá a gente tem esse protocolo de referenciamento. Então, diante desse serviço de urgência, a gente tem que propor a longevidade do cuidado desse paciente. Porque senão a gente sabe que dali, se ele não for encaminhado, né, futuramente esse agravo vai prejudicá-lo ainda mais e ele pode vir a perder o elemento dentário. Várias alterações pulpares e perirradiculares podem levar à dor e tumefação. Elas representam, então, quadros de urgência. Entretanto, experiências clínicas reportam que, na maioria das vezes, as verdadeiras emergências de origem endodôntica precisam de intervenção do sistema de canais radiculares para a resolução do problema. Mais uma vez, a gente enfatizando que as urgências de origem endodôntica estão sempre no número maior do que as outras urgências. Então, entrando aqui nas patologias, né, a dor de origem pulpar. A primeira dor, né, o paciente pode chegar apenas com uma hipersensibilidade dentinária? Pode, né, ele é leigo, né, quem tem a informação, conhecimento, somos nós, profissionais da equipe de saúde bucal, e nós que devemos informá-lo do que está acontecendo. Então, as características de uma hipersensibilidade dentinária é uma dor aguda, fugaz, localizada e provocada após estímulos mecânicos osmóticos, térmicos e bacteriana. Muitas vezes associada a uma recessão gengival, que em cerca de 10% dos pacientes promove, então, a exposição dentinária na região cervical por ausência de coaptação entre cemento e esmalte. Então, né, a diferença de osmótica que os estímulos térmicos podem, nessa região, provocar essa hipersensibilidade dentinária. Tudo bem aí, Kleber? Estou muito... Tá tranquilo? Você me corta, senão eu empolgo aqui. Qual o tratamento, então, mais indicado para essa hipersensibilidade dentinária, né? Dentro da nossa unidade de saúde. Dentifrício com agente dessensibilizador, que alivia a sintomatologia, o nitrato de potássio, que reduz a atividade sensorial de fibra nervosa, e no consultório odontológico a gente também pode lançar mão do gel de oxalato de potássio e adesivos dentinários. A pulpite reversível, né, também conhecida como pulpite aguda reversível. Quando ela está presente, né, a dor é semelhante à hipersensibilidade dentinária no seu início, né? Geralmente, ainda assim, na pulpite reversível, ainda não há procura imediata pelo serviço.
Então, a dor é provocada, porém com rápida remissão. Aqui, o uso de analgésicos ainda se torna eficaz. Então, o paciente vai protelando porque ele viu que ele tomou aquele medicamento e ele sentiu uma considerada melhora e ele vai protelando, então, esse atendimento. Ela tem o aspecto macroscópico da polpa, né? E é de vitalidade e de viabilidade. Os exames revelam uma cárie profunda, ou recidivante, ou por infiltração das restaurações extensas, ou restaurações recentes fraturadas, né, e por onde houve ali a infiltração dos micro-organismos bacterianos. E ainda não há, na pulpite reversível, a exposição pulpar. O tratamento, né, então, diante disso, a gente tem que lançar mão de condutas conservadoras, né, já que ainda não promoveu a exposição da polpa, fazendo a remoção do agente agressor para evitar a evolução do quadro, a remoção do tecido cariado ou da restauração e selamento com material biocompatível. No caso de cavidades médias e profundas, deve considerar a remoção parcial do tecido cariado. Aí vem, né, alguns autores questionam, né, há o questionamento sobre a remoção total ou parcial do tecido cariado. Diante do nosso dia a dia, né, na atenção à saúde bucal, no Sistema Único de Saúde, a gente pode sim lançar mão disso, né, de remoção apenas parcial do tecido cariado, removendo, né, total nas paredes circundantes, porém, ali na câmara pulpar, a gente removeria somente o tecido infectado, permanecendo o tecido afetado. Por quê? Porque isso ainda vai prolongar um tempo mais de saúde para esse paciente, né, evitando, assim, a exodontia no serviço de urgência, que geralmente ele já procura o serviço já solicitando essa exodontia. Então, seria uma filosofia, um pensamento um pouquinho diferenciado da assistência privada, nosso consultório particular. E, após essa remoção parcial, selamento com material biocompatível ou restauração definitiva após também um capeamento pulpar. Então, deve ser na pulpite reversível, né? Diante de alguma exposição que você visualizou, né? Irá fazer um selamento com material biocompatível, restauração definitiva após capeamento pulpar. Voltando lá, então, dando sequência aqui no slide anterior. Deve-se observar, então, sangramento, né, se existe sangramento, se é uma hemorragia leve, se é um sangue de coloração vermelho brilhante, vermelho vivo, se a polpa ainda está encorpada, né, se ela apresenta uma consistência resistente, de resistência ao corte. Então, se diante disso eu ainda tenho, né, mesmo que apareceu ali o corno pulpar e eu tiver ainda essas características, eu posso lançar mão da proteção pulpar direta ou da pulpotomia. A proteção pulpar direta, indicada então para pequenas exposições pulpares, né, ou ainda na iminência de exposição, né, conhecido também como tratamento expectante, também pode ser realizado, a gente realiza muito nos serviços do SUS, geralmente por exposição acidental após preparo cavitário, onde a gente vai realizar a aplicação de material adequado sobre a polpa e depois um selamento coronário. No serviço público, a gente utiliza muito, né, do hidróxido de cálcio pró-análise, nesses procedimentos. Então, aí aplica o hidróxido de cálcio e depois um selamento coronário com um material restaurador de escolha. Pode ser IRM, ionômero de vidro, enfim. A pulpotomia, então, na pulpite reversível, ela é indicada principalmente para dentes com risogênese incompleta, né, quando realizado o diagnóstico correto e rigor da técnica, possui grandes chances de sucesso, né, a pulpotomia.
Agora, a pulpite aguda irreversível. Então, o agravo já se estendeu um pouco mais, a infecção já entrou, né, no canal radicular e o prognóstico já é um pouquinho menos favorável que da pulpite irreversível. Então, são sintomas que já não aliviam com o analgésico, né? O paciente já está ali de 6 em 6 horas buscando aliviar essa dor com medicação. É uma dor que impossibilita as atividades normais do cotidiano, ela é intensa, espontânea, aguda, pulsátil, dor contínua ou incessante, localizada ou difusa. Aqui, o teste de percussão é positivo quando está associado a uma inflamação no periápice, né? Então, quando temos a inflamação no periápice, o teste de percussão responde positivamente. Para estabelecer, então, a pulpite aguda irreversível, né, a gente pode estar estabelecendo um diagnóstico diferencial com a pericopatia, né? Então, a gente deve lançar mão de testes de vitalidades, de vitalidade pulpares, térmicos ou elétrico, né? E se caso esse teste for positivo, né, então a gente está diante de uma pulpite aguda irreversível. A pericopatia já não responde a esse teste de vitalidade. O tratamento da pulpite aguda irreversível baseia-se principalmente no tratamento endodôntico convencional. No procedimento de urgência, deve-se remover a polpa inflamatória ou, né, realizar a pulpotomia, ou melhor ainda, a pulpectomia, promover uma lavagem abundante com solução irrigadora, localizar os canais, preparar suas entradas com as brocas específicas, né? E aí a medicação, né? Com corticosteroide, ou triclosorformalina, ou formocresol, depende do diagnóstico realizado. E um selamento coronário com cimento temporário. Há ainda o questionamento de vários autores contra essas medicações, né? Principalmente com formocresol e a triclosorformalina. E a gente quer deixar bem claro aqui que, né, diante do processo de trabalho, né, no SUS, a gente tem esses medicamentos ainda e eles são utilizados como alívio da dor mesmo, né, é o que a gente lança a mão ali naquele momento. E agora a dor, então, de origem perirradicular. As principais características. A agressão microbiana aos tecidos perirradiculares podem induzir a liberação de mediadores químicos envolvidos no desenvolvimento de uma resposta inflamatória aguda. Muitas dessas substâncias agem sobre microcirculação, promovendo vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Isso gera saída de fluidos dos vasos e formação de edema, que eleva a pressão tecidual, promovendo compressão das fibras nervosas sensoriais. Por isso a dor é de um grau de intensidade bastante elevado. Então, ao se realizar a abertura coronária e a limpeza de apenas 2/3 coronários, né, pode sim haver um alívio dos sintomas por causa da diferença de pressão, porque já induz uma drenagem, né, ainda que mínima, mas de magnitude suficiente para reduzir a compressão do ligamento periodonto apical. O ideal seria, então, que fizesse essa instrumentação nos 3/3 do canal radicular. Tá? A remissão dos sintomas é mais previsível quando o canal é limpo e desinfectado em toda a sua extensão. Tá? Aí a gente tem que levar em consideração o tempo, né? O material que a gente tem ali, a habilidade do profissional. Mas então, se já é um profissional, né, a gente tem nas unidades da saúde o profissional da urgência. Mas ele não consegue ser resolutivo numa abertura coronária, numa instrumentação inicial. Então, né, vamos levar em consideração quem consegue, quem seria melhor para estar nesse lugar, para ser mais efetivo nesses tratamentos, certo? Dentro das características de dor de origem perirradicular, nós temos a periodontite apical aguda,
né, que apresenta dor intensa, mastigação, teste positivo à percussão e às vezes à palpação. Aqui o paciente tem dor ao toque, ele relata a sensação do dente crescido, né, uma ligeira extrusão do dente, do alvéolo devido ao edema. E o raio-x pode ou não apresentar o espessamento do ligamento periodontal, né? A presença ou ausência de lâmina dura pode também estar caracterizando aqui a periodontite apical aguda. O tratamento. Se o conteúdo, então, que está lá dentro, né, no interior do canal radicular é tóxico, então deve-se fazer uma limpeza completa dos canais radiculares, né? Porque a gente sabe que na endodontia, o principal ato mecânico, né, e físico da endodontia em si seria promover a limpeza desses canais, né, do sistema de canais. Então, tem que ser realizada a limpeza completa em toda a sua extensão e é um procedimento de escolha para alívio da dor. Então, utilizando técnicas progressivas de instrumentação, prescrição de analgésicos, manter o dente em infrainclusão, já que ele chegou queixando que o dente está, né, crescido. Então, manter o dente em infraoclusão são uma das opções que a gente tem no tratamento dessa patologia. E a periodontite apical aguda supurativa, ou abscesso perioradicular, ou ainda abscesso agudo. As características, então, dessa patologia. Aqui a dor é espontânea, pulsátil e também dor à mastigação. Os testes de percussão e palpação são extremamente positivos. Pode já apresentar uma mobilidade dental, né, de acordo com o edema que já existe ali no periápice, podendo haver até mesmo o envolvimento sistêmico com a apresentação, né, com o surgimento da febre. Essa periodontite, então, né, apical aguda, supurativa ou abscesso peroradicular, apresenta-se em 3 fases, né? Nós temos a fase inicial, onde ainda não apresenta clinicamente a tumefação. A dor aqui ela é extremamente excruciante, causa extrusão dentária, uma leve mobilidade, dor à palpação. Tratamento, mesmo protocolo, né? Abertura coronária, a instrumentação progressiva dos canais radiculares, né, visando uma maior sonificação desses condutos, né, e também a possibilidade de drenagem dessa coleção purulenta via canal. Manter o dente em infraoclusão, prescrição de analgésico e de acordo, né, com a nossa história clínica do paciente, a história médica, né, do conhecimento de uma anamnese, a necessidade ou não de um agente antimicrobiano. Então, a necessidade de prescrição de antibiótico. Então, tudo você vai tentar fechar esse diagnóstico, né, lá na sua anamnese ainda. Então, não é uma receita de bolo. Todo mundo que chega aqui já com essa fase aguda, eu vou ter que prescrever antibiótico. Lembrando que a intervenção principal é a abertura e desinfecção desses canais, tá? Somente prescrição antibiótica não é efetivo no tratamento da infecção, no tratamento da dor desse paciente. No segundo momento, nós temos o abscesso peroradicular agudo em evolução, né? Semelhante ao estágio inicial, porém com uma tumefação consistente. Então, a dor aqui é pronunciada, porque o abscesso já se localiza no espaço subperiostal, né, porque aqui há uma reinervação do periósteo, então ela é bem mais dolorida. Aqui, o dramático alívio da dor ocorre após a ruptura do periósteo, né, onde o exudato vai atingindo os tecidos moles. Então, vai causando um alívio da dor. O tratamento, a possibilidade de drenagem via canal e via ligamento periodontal, dente em infraoclusão também, né, por conta da mobilidade, da extrusão que ele sofreu, prescrição analgésico e antimicrobiano, né, também diante da necessidade, não fazer somente a prescrição. Torna a frisar que o procedimento em si é tanto quanto ou até mais importante do que somente a prescrição do antimicrobiano.
Então somente cirurgiões dentistas, especialistas em endodontia que deveriam estar na urgência? Não, né, gente? Utilização de bom senso. Todo cirurgião dentista teve esse conhecimento na graduação, não necessariamente precisa ser um especialista para estar sabendo disso. A gente trata hoje, né, com vocês profissionais de uma revisão apenas, né, só para estar lembrando aí. Então, ainda em evolução, né, na presença de tumefação intraoral, recomenda-se fazer a incisão da mucosa, mesmo na ausência de flutuação. Porque na maioria das vezes aqui vai drenar apenas o sangue. O exudato purulento ainda não atravessou o periósteo. Então, mesmo assim, fazer essa incisão, porque é um procedimento que favorece a redução da pressão intratecidual e favorece também a drenagem de mediadores químicos e produtos tóxicos. E, por fim, o abscesso perirradicular agudo evoluído. O quadro clínico semelhante às fases antecessores, só que agora com uma tumefação flutuante. Há possibilidade de drenagem via canal, também permanecer o dente em infraclusão e a prescrição medicamentosa. Então, algumas considerações, sobre a periodontite apical aguda supurativa. Esperar que o exudato purulento, seja drenado, limpar, modelar, secar, medicar e selar coronariamente o canal. Aí sempre vem aquele questionamento, devo deixar o dente aberto? A literatura diz que não, que o ideal é que não se deixe o dente aberto, porque você pode permitir um aumento significativo de micro-organismos no canal, inclusive bactérias entéricas, raramente encontradas numa infecção endodôntica primária. Se estiver aberto e elas conseguirem adentrar o sistema de canais, dificultando assim a resolução do tratamento. Tá? Pode também permitir contaminação e obstrução por restos alimentares, provocando assim, correndo o risco de exacerbações. Deixar o dente aberto somente é justificado na literatura quando você não tem equipamento, não tem material disponível para o tratamento naquele momento, ou quando o exudato não cessa no tempo esperado. Ainda nas considerações, a ação da medicação intracanal tem lugar de destaque na endodontia. No entanto, o procedimento bem conduzido será o grande responsável pelo alívio da dor do paciente. Visando mais uma vez a grande importância aqui da limpeza do sistema de canais, da desinfecção do sistema de canais radiculares. Então, somente o uso indiscriminado e abusivo do antibiótico via sistêmico é considerado uma conduta inaceitável, tá? Diante... E temos também o flare-up, as principais características, considerado uma emergência verdadeira, por quê? Porque ele se desenvolve entre as sessões de tratamento endodôntico. Ele é caracterizado por tumefação e dor também. Ocorre tipicamente após a intervenção de um dente assintomático e ocorre devido ao desenvolvimento de uma resposta inflamatória aguda nos tecidos perirradiculares. As principais causas do flare-up são micro-organismos, seus produtos e iatrogenia. Iatrogenia em que sentido, da sobreinstrumentação, de repente os debris que ultrapassaram o forame também apical podem estar ocasionando o flare-up. E o encaminhamento, como já foi dito anteriormente, é essencial possuir um serviço para seguimento do tratamento, para longevidade de cuidado desse nosso paciente, do nosso usuário do SUS. Planejar em caso de infecção avançada, conservação do elemento dentário. E explicitar ao paciente as condições e chances de recidiva dessa dor, dessa infecção, se ele não for procurar o tratamento adequado. Então, diante disso, gente, diante dessas intercorrências
de urgência no dia a dia, que a gente percebe que a procura é grande, a nossa demanda espontânea é reprimida, tem muita gente que procura o serviço, né? E aí a gente não consegue atender todo mundo diariamente. Então a gente avisa o paciente, não, nós temos o serviço de urgência, né? Aqui em Cuiabá nós temos de segunda a sexta, em todas as clínicas odontológicas, no período certo, a gente já comunica aos nossos pacientes. E diante disso, né, promover o acolhimento, diante da política de humanização, a preocupação em acolher esse nosso paciente, em explicar para ele como ele deve ser atendido, o melhor horário que ele deve procurar, porque às vezes ele chegou numa unidade querendo urgência naquele momento e a urgência geralmente é no período matutino que acontece esses procedimentos. E de repente ele compareceu ali num período que, né, de trocas de turno e às vezes não tem profissional, a gente pede para ele aguardar um pouquinho, para ele ser atendido, para que seja resolutivo, né, para que ele consiga efetivamente uma resposta daquilo que ele está procurando ali. Então, a gente, dentro da nossa equipe de saúde bucal, promover, né, a política de humanização em toda a equipe, não somente o cirurgião dentista, né, mas toda a equipe tem que estar envolvida nesse processo. E é isso, né? Aqui estão algumas referências que a gente utilizou para estar estudando. Queria enfatizar que todo mundo aqui, né, é cirurgião dentista, a grande maioria dos que estão assistindo. A gente trouxe apenas uma revisão, né, o assunto não se esgota somente nisso, claro, mas todo mundo, né, desde a graduação já estudou sobre o assunto, está por dentro do assunto. Então, só para lembrar, né? E eu fico bastante agradecida pelo convite do Telesaúde Mato Grosso, mais uma vez, já tive aqui em outros momentos, né? O nosso colega aqui, o Kleber, quando eu cheguei, Marimir já está acostumada. Não tô não, né? A gente chega assim, com uma ansiedade, né? Acorda de madrugada para estudar, para não fazer, né? Não gaguejar tanto, o nervosismo toma conta, sim. Mas eu quero agradecer, né, principalmente pela possibilidade de trazer essa revisão aos nossos colegas, principalmente os atuantes no SUS, para que dê uma melhor resolutividade, né, no serviço e no atendimento ao nosso usuário. Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Boa tarde, Graziane. Obrigada, né, pela participação, pela sua participação aqui junto com a gente, pela interação. E é o seguinte, diante dos casos de flare-up, então, né, o paciente surgiu a unidade de estratégia de saúde da família, né, atenção básica, por conta da dor. Então, qual é o procedimento que o cirurgião dentista tem que estar realizando? Então, fazer a remoção do curativo, né? Faz novamente a abertura coronária, remove o curativo de demora que está ali dentro, irrigar bastante durante o procedimento, fazer a patência, né, do canal, porque de repente se houve a sobreinstrumentação, se houve se empurrou os debris mecânicos, né, além do forame apical. Então, quando confeccionar uma nova patência, mas eu não vou saber qual foi utilizada pelo especialista, né? Então, fazer progressivamente, né, com as limas mais calibrosas, você vai novamente dando uma reinstrumentadinha ali, e aí, após, com a irrigação abundante, e após isso, né, a utilização de nova medicação intracanal, geralmente o hidróxido de cálcio é o de primeira mão, né, e um novo selamento coronário. E diante disso também, a prescrição analgésica pode ser realizada para esse paciente também. E encaminhá-lo novamente ao serviço, né? De repente ele surgiu porque a consulta dele ia demorar mais um pouquinho, né? E perguntar se ele está realmente já reagendado, né, com o endodontista do CEL para ele retornar e dar continuidade desse tratamento. Importante ele salientar lá no CEL que ele teve essa reagudização. Certo, Graziane?
Obrigada pela sua participação. Só para um adendo aqui, que eu disse que dentro das clínicas odontológicas, né, de Cuiabá, a gente tem o serviço de urgência, né, durante um período, e nós temos os plantões 24 horas na capital também. Então, a gente tem os plantões na Clínica Odontológica do Cochipó, 24 horas, na Clínica Odontológica do Verdão, a UPA Pascoal Ramos, a UPA Morada do Ouro. Então, são várias outras opções também que o nosso paciente aqui na capital pode estar buscando, tá? Esses plantões são de 24 horas, ok? Mais uma vez, obrigada, né?